caíram no último pregão de 2024. Quem comenta, então, esse cenário com a gente é o consultor de agronegócio, o Celso Ricardo. O Celso já está conectado aqui comigo. Celso, primeiramente, um bom dia, seja bem-vindo com a gente. Feliz 2025 para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Que prazer estar contigo de novo aí. Um ótimo ano de 2025 para todos nós, né? E que o setor do agronegócio consiga buscar novos rumos e novos ares nesse ano que está começando. Muita prosperidade aqui para a gente, para o nosso setor. Celso, em relação a essa questão da China, né, dessa pressão que os frigoríficos aqui já estão sentindo, dá para saber quais são já possíveis consequências dessa investigação? Até que ponto os nossos frigoríficos, de fato, devem ficar preocupados, pelo menos nesse momento? Felipe, a gente tem essa importância que a China tem, né, essa grandiosidade que a China tem em termos de um grande consumidor. Qualquer mudança de comportamento dela, a China vai afetar o mundo. E como o Brasil ainda não soube se posicionar realmente como um grande produtor de alimentos e, consequentemente, impor algumas situações, essas mudanças de comportamento e anúncios de mercado podem trazer problemas para nós. Eu acho que, se nós analisarmos a cadeia produtiva de carne bovina, quem mais vai sofrer vai ser a pecuária de corte. Infelizmente, o pecuarista brasileiro é que vai absorver qualquer mudança de comportamento da China com relação a preço, né, e a resultado financeiro. Os grandes frigoríficos, a gente sabe que exportam para mais de 100 países. Mas aí nós entramos na situação de representatividade em percentual de volume de exportação que a China tem esse grande volume, né, esse impacto comercial muito grande. Então, eu acho que o que nós podemos esperar, infelizmente, a partir das incertezas, porque a China mostrou que, até onde a gente sabe, porque o governo chinês é muito fechado, né? A gente imagina que algumas situações possam acontecer e, em contrapartida, lá dentro da China, os caminhos estão sendo outros. Mas parece que a China escutou a essa associação e a gente sabe que a China tem um grande poder de produção de alimentos. O quanto essa produção influencia o mercado chinês, nós não temos os números exatos. Mas a gente está vendo que a importância desse produtor está tendo um impacto no governo chinês. E, como eu disse, eu acho que o grande problema, ou o impacto negativo, para o início já do ano de 2025, vai ser muito mais para a pecuária de corte do que propriamente para os grandes frigoríficos brasileiros, devido a esse leque de exportação que eles ainda têm, né, para diversificar a comercialização e ainda assim obter lucros, né, ou grandes resultados financeiros. Mas assim, num curto prazo, pelo menos, há chance de a China adotar alguma medida para tentar reduzir já de cara as importações de carne bovina do Brasil? Ou essa medida não deve ser tomada assim num curto prazo, só após essas investigações forem concluídas aí? Eu acho que o governo chinês, pela força e pela determinação, né, pelas as definições que ele tem entre tomar uma medida ou não, eu acho que esse impacto vai ser imediato. Se a China já abrir as investigações, e isso tem uma relação muito interna, né, com essa capacidade produtiva, a gente já viu isso na própria importação de grãos, na própria importação de carne em alguns anos passados. A China, a partir do que ela se estrutura internamente, ela começa a impor algumas barreiras. Mas só que agora, muito mais do que barreiras comerciais, o que a China está anunciando é que o próprio preço da carne já está, de uma certa forma, caindo no mercado nacional, devido a esse grande volume ofertado. Somados a isso, os grandes problemas que os produtores estão enfrentando, devido a essa produção nacional, né, e o consumo nacional, né, produção versus consumo, eu acho que a China, já tendo em vista essa queda nos preços e o que ela causa de inflação no mercado devido ao grande volume importado, eu já acredito que as ações serão imediatas e nós, a curto prazo, infelizmente, e aí eu volto a dizer, vai recair sobre a pecuária de corte, nós já vamos começar a notar nesse início de ano de 2025. Se isso de fato acontecer, a gente vai ter que fazer o quê? Correr atrás de novos mercados, outros mercados para poder escoar a produção? Quais são as consequências práticas assim que o nosso setor da pecuária deve sentir e quais medidas que ele deve buscar para tentar minimizar os impactos? Olha, Felipe, a gente vê e vem acompanhando ao longo dos anos que o Brasil é um país que se preocupa muito com os números das fronteiras para fora.
nós temos muito pouco nos organizado das fronteiras para dentro. E isso recai sobre planejamento, organização, custo, tendo em vista o que o mercado mundial, que é o grande regulador de preço, está buscando entre preço, produto, padrão e volume. Nós nos deixamos levar, e óbvio que a China é um grande parceiro comercial do Brasil, mas nós criamos aquilo que é preocupante para quem produz alimentos, que é a dependência. Nós estamos vendo que a China tem uma situação protecionista. Ela está, de uma certa forma, anunciando para o mundo que os seus produtores de alimentos estão preocupados devido à grande importação. E ela, a China, com a taxação de 12%, mostra que a importância da importação é grande devido à necessidade de consumo, mas ela impõe situações para importar alimentos. Já o Brasil não é um país que se preocupa com a produção de alimentos, e aí eu vou diretamente ao setor primário. Nós não temos, ao longo dos anos, mostrado uma preocupação muito grande com quem produz o alimento, que é esse setor. Em termos de barreiras comerciais, nós temos um setor muito prejudicado com tributação, com custos altos. Em contrapartida, o Brasil importa alimentos com tributação zero. Então, nós não nos preocupamos em proteger esse setor produtivo, que é muito importante. É uma sequência para o setor secundário, e aí nós chegamos nos frigoríficos. Então, eu acho que o Brasil precisa diversificar, se preocupar em diversificar a produção, mesmo que a China seja esse grande importador, nós não podemos nos manter nessa linha de dependência, porque qualquer movimentação interna já vai causar um caos dentro do Brasil. Então, agora é a hora de nós olharmos para dentro do Brasil, ver o que esse setor primário está vivendo em termos negativos ou de situação preocupante, para que nós possamos, já numa volta do mercado ou numa normalização, conseguir buscar na pecuária de corte uma situação de produtividade melhor, qualidade melhor, condições financeiras melhores para o pecuarista, para que nós possamos aí sim agregar aos frigoríficos condições melhores, para que esse leque, essa diversificação comercial com o mercado externo aumente e nós não ficamos ou não venhamos a ficar cada vez mais dependente de um único país. Isso traz incertezas, inseguranças e menores investimentos para o setor primário. Então, é a hora do Ministério da Agricultura começar a trabalhar de uma maneira mais intensiva, olhando das fronteiras para dentro, vendo e tentando analisar o que nós podemos fazer em termos de melhorar o custo ou as condições de quem produz, para que o mercado internacional possa ser expandido e as situações negativas, como apenas um anúncio da China de uma investigação, já venha causando incertezas e preocupações aqui dentro do Brasil. Tá aí, medidas protecionistas, né? A gente tem falado tanto aí sobre essa questão, Estados Unidos com a volta, né, de Donald Trump lá à presidência, Índia, China. Aqui está um bom exemplo, então, de como uma medida protecionista pode refletir no nosso setor aqui no Brasil, né? Celso, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje, no dia 1º, nessa nossa primeira edição do Agronotícias de 2025. Desejar a você aí, mais uma vez, muito sucesso, muito trabalho, muita saúde, muita prosperidade. Vamos voltar a conversar muito ao longo de 2025. Feliz Ano Novo mais uma vez e obrigado. Obrigado, Felipe, para ti e para todos aí do programa. Um ano de 2025 muito bom para todos nós e que nós possamos, falar ao longo desse ano sobre notícias melhores para o nosso setor. Claro que as adversidades vão acontecer, mas que esse ano de 2025 a gente tenha uma colheita melhor do que foi no ano de 2024. Forte abraço. Valeu,